tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniele, sou professora do 3º ano do Colégio Futuro VIP. Revisão. Medidas de comprimento não padronizadas. Por medidas que nós utilizamos as nossas mãos, as nossas pernas e os nossos pés. Como bem antigamente, bem lá atrás, não existia ainda, né, as outras formas de medir que nós usamos atualmente, era muito utilizado o palmo, os pés, né, e as pernas, que eram para dar o utilizado 3 medidas: palmos, pés e passos. Vamos acompanhar agora a leitura do poema A Pisada Pesada do Gigante. A pisada pesada do gigante. Lá vem o grande gigante, pisando forte no chão. Tururu, tum, tum. O seu pé é bem grandão. Quando bate, faz tremer o chão. Tururu, tum, tum. Então, criança, aqui nós podemos ver que o gigante mediu com passos o trajeto da sua casa até o lago. Nós também não somos gigantes, mas nós podemos medir várias coisas com os palmos, com os pés e com os passos. Você pode medir a janela da sua casa com palmos, pode medir o comprimento da sala ou do seu quarto com os pés e com os passos. Eu agora irei mostrar para vocês quantos palmos tem o nosso quadro. Vamos medir? Vamos lá! Para medir com os palmos, nós devemos abrir bem as mãos e utilizar a outra também. Então vamos lá. Observem como eu irei fazer. Olhem, coloco bem na pontinha, tá? E abro as mãos. Encosto o dedão no outro e vou. Ó, 1, 2 palmos. 1 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu quadro tem 8 palmos. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito legal que vocês podem fazer em casa. Vocês peguem papel, o que vocês tiverem em casa, tá? Quem não sabe fazer? Riscar as mãos, né? Muito fácil. Nós colocamos a mão por cima do papel, né? E riscamos. E agora nós iremos recortar. Aí nós teremos a medida do nosso palmo. Vejam. Viram? Essa daqui é a minha que eu fiz, né? Com a medida das minhas mãos. Vocês estão achando que eu esqueci dos pés? Não esqueci mesmo. Eu também fiz o desenho do meu pé. Olhem, recortei e assim nós podemos medir os pés. Nós vamos utilizar os pés, né, para medir o quadro. É claro que nós não vamos subir, né? Por isso nós recortamos, né? Cada um vai recortar o tamanho do seu pezinho, assim, ó, igual o meu. Vamos ver. Da mesma forma que nós fizemos com os palmos. Sempre encostadinho um no outro, olha. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e meio. Deu 6 pés e meio. Não deu 7 pés, mas deu a metade, então nós falamos meio. Então, crianças, nós vimos os passos do gigante, nós medimos com palmos o quadro, né? E medimos o quadro também com os pés. Depois que vocês produzirem o material de vocês, recortarem as mãozinhas, recortarem os pés, vocês também podem começar a medir várias coisas. E não precisa ser, né, por exemplo, com as próprias mãos. Vocês poderão medir com essa medida que nós fizemos, né, do recorte. Aí você pode recortar com o que você quiser, com o material que você tiver em casa. Pode ser papel ofício, folha de caderno, você pode pintar, colorir, fazer do jeitinho que você quiser. Podemos reaproveitar também materiais como caixa de leite, aquelas caixas de cereal, né, que é de papelão. Então usem a criatividade. O que eu queria falar para vocês também é para que, além de fazerem, né, além de vocês fazerem as mãos, para fazerem os palmos de vocês, os pés de vocês, proponham também aos seus pais, avós, tios, primos, aquelas pessoas que estão na sua casa, para fazerem um deles também, porque vocês verão que será diferente. Cada um tem o tamanho de um palmo, cada um tem o tamanho de um pé, né? E com isso o passo também será de um tamanho diferente. Então, por isso são chamadas de medidas não padronizadas, porque são medidas que são compostas pelo comprimento de cada um. Agora nós falaremos sobre medidas de comprimento também, só que agora falaremos sobre a medida de comprimento padronizadas. O metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. E para realizarmos essas medidas são utilizados alguns recursos, né? Que são os instrumentos para medir o comprimento. São eles: a fita métrica, a régua, a trena, e o metro articulado. Esses instrumentos são utilizados para medir comprimentos com precisão, ou seja, qualquer um deles que você usar para medir terá o mesmo tamanho, pois eles têm a medida padronizada. Assim, tudo que for medido com eles terá sempre o mesmo padrão, sendo totalmente ao contrário, né, da medida que utilizamos na aula anterior: palmos, pés e passos. Agora vamos conhecer melhor cada um desses instrumentos. Aqui está a fita métrica. Ela é muito utilizada para medir tecidos, rendas, fitas, largura e comprimento dos objetos, entre muitas outras coisas. A fita métrica é um instrumento essencial para as costureiras, porque é a partir delas que a costureira tira a medida, né, da pessoa para fazer uma roupa. A régua é um instrumento muito utilizado na escola, né, por todos nós. Utilizamos a régua na geometria, para traçar segmentos, né, entre outras coisas mais. Serve para medir pequenas distâncias. A régua pode ser de madeira, de plástico ou de metal, assim como a fita métrica e os outros objetos de medir, né, os outros instrumentos. A régua, ela possui escalas em centímetro e milímetro. Agora, vamos conhecer a trena. Alguém já viu uma trena? A trena é como se fosse uma régua, só que flexível. Olhem, né? Ela serve
para medir distâncias, né? E podem ser retas ou curvas, porque a trena permite, né, que ela seja dobrada, que dê para se fazer uma curva com ela. É construída com uma fita de aço flexível, ou seja, permite, né, que dobre, que faça curva com ela. E possui gravações bem igual às da régua, né? Dividida em milímetros, centímetros, sendo que a trena ela pode possuir até 3 metros. É só desenrolar ela toda, pois ela possui internamente um sistema de mola que permite desenrolar e depois enrolar. Mas crianças, cuidado, porque esse instrumento ele não é legal para criança usar, tá? Pela fita ser de aço e ela corre, olha, a criança pode acabar se machucando. Então só use se seus pais estiverem por perto e se eles permitirem. A trena é um instrumento muito utilizado, né, por marceneiros, aquelas pessoas, os profissionais que constroem móveis. Agora vamos falar sobre o metro articulado. Olha, por que articulado, hein? Como o nome já diz, ele é todo articulado. Ele permite, né, que você movimente com ele, dobre o lado. Ele possui a função idêntica da régua, sendo que ele é bem maior, né? A régua, normalmente, né, utilizada na escola, são aquelas réguas de até 30 centímetros. Normalmente, o metro articulado possui 2 metros. E ele pode ser feito de madeira ou de plástico. É um instrumento muito utilizado por profissionais da construção, né? Aquelas pessoas que constroem casas, né? Os pedreiros, construtores, eles utilizam um metro para medir terreno e aí determinar também a quantidade do material que será utilizado. Agora que já conhecemos os instrumentos e sabemos para que servem, vamos conhecer agora as diferentes medidas, né? As diferentes medidas de unidade de comprimento. Vamos lá. A medida que mais falamos, né, o tempo todo é o metro. E o símbolo do metro é o M. Muito bem. Utilizamos o metro para medir distâncias e comprimentos não tão extensos, como tamanho dos tecidos, de terrenos, de paredes, prédios, entre outros. Centímetro. O símbolo do centímetro é o cm. Isso aí. O centímetro é utilizado para medir pequenos comprimentos, como tamanho de um lápis ou uma caneta, né? Tamanho de um livro. Dentro de 1 metro cabem 100 centímetros, ou seja, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Milímetro. O símbolo do milímetro é o mm. Utilizamos o milímetro para medir coisinhas bem pequenas, como tamanhos comprimidos de remédios, né? Tamanhos de parafusos, qualquer coisinha que seja bem pequenininha. A cada 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, ou seja, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Agora, quando falamos em distâncias longas, né, bem longas, nós temos que medir através do quilômetro. O símbolo do quilômetro é o km. Esse tipo de medida, o quilômetro, é usado diariamente
pois sempre citamos as distâncias, né, entre uma cidade e outra, né, a distância de um bairro para outro, e aí nós falamos, né, nós medimos em quilômetros. Então, dentro de 1 quilômetro, né, para eu chegar a 1 quilômetro, eu tenho a mesma medida de 1000 metros, ou seja, se eu percorrer 1000 metros, eu conto 1 quilômetro. Então, agora que vocês conheceram os instrumentos, né? Vocês conheceram as unidades de medidas padronizadas de comprimento, que tal sair por aí medindo as coisas na casa de vocês? Escolha um desses instrumentos que você tem em casa. Pode ser a régua, pode ser o metro articulado, pode ser a trena ou a fita métrica. E vá medir os objetos da sua casa. Vocês lembram que eu medi o quadro, né, com os palmos e pés? Então agora eu irei medir o quadro com a trena. Vamos ver. Com a trena, né, posso utilizar uma régua também ou metro articulado. Eu escolhi a trena. Com a trena, nós iremos saber a medida exata desse quadro. Irei medir a largura dele e irei medir também a altura. Vamos ver. Coloco bem na pontinha, tá? E vou desenrolando. Quem usar a trena, como eu falei, tem que usar com muito cuidado, porque ela desenrola e vocês podem se machucar. Ó, ela tem uma trava aqui, ó. Travei. E aí, olha aqui a medida do meu quadro, aonde eu travei. R$1,50 m. Vamos ver a altura agora? Coloco a trena bem na pontinha, bem em cima, e vou medir. Quando chegar aqui, eu travo novamente. Olhem só a medida, né? É aqui onde eu travei, ó, no vermelhinho. 1,10 m. Então, eu tenho de largura 1,50 m e tenho de altura 1,10 m. Agora, como eu já disse, é com vocês. Utilizem algum desses instrumentos e tire a medida dos objetos da sua casa. E vocês verão que se vocês medirem com metro articulado, ou com a trena, ou com a régua, eles terão a mesma medida, pois essas são medidas padronizadas. Veja se a mamãe tem uma fita métrica, né, no material dela de costura, se o papai tem uma trena ou um metro articulado. Se não tiver nenhum desses, com certeza vocês, crianças, terão pelo menos uma régua. Então, é só aproveitar e tirar a medida dos objetos, né, da casa de vocês. Espero que vocês curtam bastante a atividade proposta, né, que é construir as mãos, né, para fazer os palmos e os pés, beleza? É isso aí, crianças. Beijão pra vocês.